Fala, nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Mais um Bahia. Eu me chamo Amália. Como é que vocês estão? Acho que bem, né? Vamos falar assim, na medida do possível. Bom, vamos conversar sobre Bahia, né? Falar sobre Bahia, que foi aquele vexame de ontem, né? Patético, um jogo ridículo, apático, um Bahia que não vemos há muito tempo, vamos dizer assim, né? Bom, antes de eu abordar esse assunto, venho pedir, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o like, tá? Deixe os comentários, que eu leio, amo os comentários de vocês. É muito importante, né, pra gente que trabalha com conteúdo aqui no YouTube, para o YouTube entender que o vídeo é legal e divulgar, né? E fazer o canal crescer. Bom, mas eu vou deixar aqui de enrolação, porque o assunto é sério, e eu fiquei extremamente estressada, né? Há muito tempo que não vemos um Bahia apático, um time morto em campo, se é que eu posso dizer assim, um time completamente desligado, tá? Há muito tempo não vemos um Bahia daquele. Time abaixo do seu rendimento. Os jogadores pareciam que estavam todos cansados. Cansados, não sei nem se é cansado assim, não tô dizendo que estão cansados, dando uma desculpa, sabe? Mas parecia que estava todo mundo acabado. Uma escalação que eu não consegui compreender logo de momento. Já vi que estava errada, mas a culpa não foi só do Ceni, né? Foi do grupo em geral. Foi um coletivo em geral. O Pulga ficou completamente isolado, que é o nosso melhor jogador. Eu posso dizer assim, ontem, na minha humilde opinião, o melhor em campo foi o Mingo. Mingo deu sangue ontem. E parecia que estava jogando sozinho, sabe? Parecia que o Mingo estava sozinho. Gente, eu trouxe um vídeo das mídias, né, de fora, falando sobre o jogo, sobre o Bahia. O Ceni também se estressou com o jornalista, ele estava bem estressado ontem, não mais do que a gente, torcedor, né? E aí deixa o clubismo um pouco de lado e assim, o Cruzeiro amassou. O Cruzeiro amassou. O que era para o Bahia ter feito, né? É aquela questão, será que o time está visando em um campeonato só? No caso, que seria a Libertadores, né? A culpa é do grupo em geral. Eu não vou aqui culpar só o Ceni, não. Porque foram jogadores em geral. Perder, gente, é normal. Perder é normal, porque nem tudo vamos ganhar. Nem tudo na vida é só ganhar. Mas assim, é a forma que foi perdido. Não teve luta, não teve esforço, não teve garra. Parecia que a gente estava ganhando o jogo. Aliás, nem parecia, porque o Cruzeiro que estava ganhando o jogo estava jogando como se não houvesse amanhã. Sede de gol é o que falta no Bahia e o Cruzeiro ontem estava assim, com sede de fazer gol. Não é à toa que fez 3 e poderia ter feito mais. Só no primeiro tempo era para o Bahia estar tomando uns 4. Porque a atuação do Cruzeiro foi impecável. E fica a reflexão, né? Fica aí para os jogadores refletir durante um bom tempo o que foi que aconteceu ontem. Tava lembrando, tava comentando com meu esposo e meu irmão, tava conversando, e lembrar que no ano passado estava na Fonte Nova, eufórica, porque o Bahia estava amassando o Cruzeiro, é, brincando, vamos dizer assim, né? Brincando com a torcida rival, com a torcida do Cruzeiro, feliz da vida. E ontem a gente meio que passou por essa situação, né? Mas sem mais delongas, vou deixar para vocês o vídeo, né? O pessoal comentando. Gente, a gente tem também jogadores no departamento médico, né?
É outra crise que está se passando no Bahia, mas eu vou chegar lá. Vou deixar primeiro aqui o vídeo das pessoal de fora, né, falando do Bahia. Sur, o que mudou no Cruzeiro? Porque não só a escalação, mas o Cruzeiro se apresentou à torcida com aquele desejo de ganhar o jogo, com aquela organização mais perto daquilo que a torcida imaginava para esse começo de ano, que lá atrás, quando as contratações vieram e tal, deixaram o torcedor bastante empolgado para 2025, não, moço? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu não conseguia olhar para o jogo sem pensar na entrevista recente do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, em que ele dizia ter errado nas contratações. Conforme o jogo ia andando, a minha sensação... Eu não sei se de fato errou, eu não sei o que alguns dos jogadores contratados e que estavam no banco hoje vão produzir ao longo do restante da temporada. O que me parece claro é que, desde sempre, o principal erro era a ausência de um projeto esportivo, né? A política de contratação não colocava muito investimento e muito status em jogadores numa etapa avançada de carreira, sem rendimento alto recente, ampliava demais a média de idade do time e baixava a intensidade. Se você fosse eleger os 11 iniciais por status, por maior investimento e pelo nome, pela badalação, com que chegaram ao Cruzeiro. Isso resulta na queda de um treinador e na chegada de outro absolutamente descasado com esse tipo de modelo. Porque se vem um treinador, e que claramente, como está reafirmado e principalmente demonstrado no jogo de hoje, que aposta num time de pressão, intensidade altíssima, recuperação rápida de bola e ataque rápido, isso não combina em nada com as principais contratações feitas no início do ano. Então, a sensação que eu imaginava, assim, era o Leonardo Jardim ouvindo a entrevista do Pedro Lourenço dizendo: não, pode deixar que eu vou consertar. Só que para consertar, a gente vai ter uma mudança radical de base de time. Não, é até possível que, por uma mudança de atitude, de momento físico, ou eventualmente, que esses jogadores que não estavam hoje, Dudu, Gabriel... o Eduardo é um outro jogador que veio criando alguma expectativa, que eventualmente eles venham a se encaixar nessa ideia e sejam mais do que jogadores para uma parte final de jogo em algumas circunstâncias. Mas hoje, pelo que vinham rendendo com o Cruzeiro e pelo que vinham rendendo nos últimos momentos de carreira, é difícil imaginá-los executando essa ideia, que só funcionou porque a decisão de pressionar o tempo todo era uma decisão dos 11 que estavam em campo. O Cruzeiro foi uma unidade o tempo inteiro pressionando o Bahia, que fez uma partida muito ruim. É isso aí. Ô, Richarlison, boa noite. A gente sempre fala que quando troca o treinador, às vezes o jogador se motiva um pouco mais, quer mostrar um pouco de disposição extra para tentar conquistar um espaço no time. Isso tem a ver ou teve mais com a organização que o Leonardo Jardim hoje colocou em campo para enfrentar o Bahia, hein? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, a todos que nos acompanham. Tem um pouco de tudo, Diniz. Eu acho que, assim, principalmente, o Jardim entendeu o que ele precisava fazer, quais eram as características importantes para que determinados jogadores pudessem crescer individualmente, mas tendo o coletivo muito melhor do que tinha sido feito até agora com o Cruzeiro. Por que eu falo isso? Quando ele entra com uma formação com 3 volantes, e aí ele coloca o Christian, que é um jogador de intensidade, de mobilidade, de movimentação, de entendimento de jogo, ele dá uma sustentação para quem? Para o Matheus Pereira. Porque quando o Matheus Pereira ele fica vulnerável, que ele precisa recompor, que ele precisa entender, fazer movimentações na parte defensiva, ele perde aquilo que ele tem de melhor, que é a criação. E tendo essa sustentação de 3 volantes, ele fica livre. Ele consegue fazer aquilo para que o Cruzeiro possa criar oportunidades ofensivas de maneira mais natural, não forçadas. E aí entra também a sacada de ele trazer 2 jogadores jovens, o Wanderson até que não tão jovem, com 30 anos, mas é jovem, e o Caio com 23, que entrega essa pressão com intensidade a todo tempo, e isso não foi só contra o Bahia, já tinha sido contra o São Paulo, e que faz o Cruzeiro subir suas linhas, entender que tem um lado esquerdo muito bem legal com o Kaique. Esse menino tem uma resistência de velocidade legal, uma percepção de movimentação bacana, e do outro lado um jogador mais veterano, com entendimento de vir como um construtor, que é o Fagner. Então ele entendeu que precisava fazer mudanças
com encaixes e, acima de tudo, mudar essa rotação desse time, que era muito mais apático, era muito mais passivo, para um time muito mais intenso, para um time muito mais brigador. E aí o resultado é isso. Fez uma grande partida. É claro que a gente vai falar da partida apática e abaixo daquilo que a gente tem acompanhado do Bahia, mas é mérito do Cruzeiro, que fez o Bahia sentir. Antes do pênalti, a gente vai falar depois, eram 3 pressões fortíssimas em cima do goleiro e do zagueiro, que já tinham errado. A terceira foi o pênalti, que foi a gota d'água. Ali, o Cruzeiro falou assim, opa, estamos fazendo certo. Então, assim, quando você se predispõe a entender as características do seu time, dos seus jogadores, e potencializar para que coletivamente você tenha um time diferente daquilo que vinha sendo, mas, acima de tudo, dando oportunidade individual para cada um fazer aquilo que tem de melhor, o resultado é esse. É por aí. Vamos falar das pressões antes de surgir o pênalti, que para mim deram o tom do jogo. Vou chamar a atenção para 3 momentos rapidamente aqui. Vamos lá. Aqui a bola vai voltar. Ainda era o Ronaldo em campo. E aí você vê como o Cruzeiro se ordena para fazer a pressão. Aqui está o Matheus Pereira, que ele vai vigiar o goleiro, mas ao mesmo tempo tenta evitar que a bola venha nos 2 volantes. O Wanderson olha um dos zagueiros, Caio Jorge olha os outros. Olha o outro zagueiro do lado direito. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma. Aqui chegaram, por trás, Lucas Silva e Lucas Romero para fazer a pressão. Como essa bola entrou nesse zagueiro aqui, o Matheus volta para fazer essa vigilância em um dos volantes, o Caio Jorge vai vigiar o zagueiro da esquerda, no caso, que é o Mingo. Por quê? Porque o Lucas Romero vai precisar vigiar o Jean Lucas, que vem em apoio. Então é feito esse ajuste. E por aqui está o Christian para fazer a marcação do lateral pelo lado esquerdo. Se a jogada inverte, esse encaixe é todo ele feito para o lado oposto, de uma maneira muito sincronizada e muito bem organizada. Olha aqui, como a bola vai vir para cá, o Wanderson já se coloca na posição aqui para fazer a vigilância. A bola fica com o goleiro do Bahia, com o Ronaldo, que não tem ainda uma opção de passe. O Matheus Pereira, de novo, se aproxima, a bola sai por aqui. Como a bola vai entrar no lateral, aqui no caso que é o Arias, como quem deu o bote na direita foi o Christian e o Wanderson está no dos zagueiros, quem vai aparecer aqui por trás em pressão é o Kaique, lateral, dando bote. Ou seja, todo o time do Cruzeiro voltado para fazer essa pressão. O Arias, sob pressão, vai dar o passe errado, a bola vai ser recuperada. Isso foi o tom o tempo todo do primeiro tempo, até que vai surgir o lance do pênalti. A bola está com o Ronaldo, ele fica observando, procurando uma opção de passe, tem aqui os 2 zagueiros, o Matheus Pereira entre o volante e entre o Ronaldo. E aqui quem vai dar o bote é o Caio Jorge, que vai fechar. E ele faz essa corrida, só voltando aqui, ele faz essa corrida orientando o corpo nessa direção para evitar o passe saia no zagueiro, pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Isso aí, quem jogou futsal, Richard, isso aí fazia muito, né? E quem gosta de assistir futsal, sempre houve na pressão do goleiro o jogador do lado contrário sair. Por quê? Porque o goleiro está virado com o corpo para onde ele recebeu a bola. Então, muitas vezes, ele não vê esse jogador vindo do llado contrário. E quando vê, ele é obrigado a permanecer no mesmo lado. Então, ele não tem a chance de virar a bola para onde aquele marcador está vindo, né? Mas o que mais me chamou a atenção era que todos os comportamentos eles eram dos 11 jogadores. E aí vai chegar o lance para mim que exemplifica a diferença evidente que tem muito de organização, você corre mais quando você sabe o que você tem que fazer, mas também de atitude entre Cruzeiro e Bahia no primeiro tempo, que é o lance do primeiro gol. Eu quero chamar a atenção para um jogador aqui. Para mim foi o grande nome do jogo, que é o Christian. Perdão, que saiu. Essa é a marcação descoordenada do Mansur. Ele tentou marcar o jogador e a marcação, o marcador fugiu, né? Ele era o alvo do passe, eu estou voltando aqui. Ele era o alvo do passe. Que no computador dá para voltar, se fosse o jogo era gol do adversário. A bola não chegou nele, olha a atitude dele no campo. Ele é vital para que o lance do primeiro gol acontecesse. A partir daí, o Cruzeiro retoma a bola, o Bahia está com
6. E olha o tempo que vai demorar para aparecer mais um jogador enquanto o Cruzeiro vai tramando, e é o espaço que vai ter o Lucas Romero. Ó, agora chegou o Jean Lucas, mas aí já é tarde. O Romero já está. É isso, né, gente? Não precisa nem falar mais nada. Parece que fica preso aqui na garganta. Bom, nós temos alguns jogadores que estão no departamento médico. O Borducci, né, que já vive lá no departamento, o Michel Araújo, o Gabriel Xavier, o Canu, que fez cirurgia ontem, o Nestor, que se machucou de última hora no treino, nem viajou, e o Ronaldo, que ontem em campo, após ele defender o pênalti, após algumas defesas, ele sentiu a posterior da coxa, e até agora não se tem informação, né, do que aconteceu, do que ocorreu, vai passar, provavelmente, né, vai passar por exames médicos quando chegar aqui em Salvador, para ver o que aconteceu, né? Mas é isso, gente. Sem mais delongas. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.